Fala pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e a corrida foi mais ou menos, mas a notícia que saiu no dia de hoje da gravação foi muito quente, vamos falar sobre ela também. E aí galera, aqui é o Jonas. Corrida não foi tudo isso, mas vou confessar que foi melhor que eu pensava e vou falar o porquê no podcast. Vambora! É isso aí, muito bem. Sejam todos bem-vindos ao Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2021 de Fórmula 1. E para participar desse Podiumcast, como sempre, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, tudo certo aqui? Tá sendo bem legal agora a segunda parte, né, com corridas seguidas. A gente teve uma, acabou não tendo semana passada, teve outra essa semana e já vai ter outra semana que vem. E 3 lugares bem legais também para ter corrida, né? Que seria Bélgica, Holanda e Itália. Tá divertido. É verdade, e mesmo depois dessa não corrida que a gente teve na Bélgica, finalmente tivemos uma corrida numa pista nova que tem lá o seu charme, tem os seus atrativos e que vamos falar bastante sobre ela. Mas antes da gente começar o nosso Podiumcast, aquele recadinho de sempre, não deixa de nos seguir, curtir e dar like no vídeo se você estiver no YouTube ou se você estiver em qualquer agregador de podcasts, pode ser no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Pocket Casts, enfim, tem vários, basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar, nos sigam, faz um comentário lá nos caminhos que der, mas assim, no YouTube, se você puder, dê aquele like, nos sigam e nos dê aquela força, colabore com o nosso trampo que a firma agradece, a gente está com bastante conteúdo, sempre trazendo novidades para você. Bom, Jonas, vamos lá, antes de falar da corrida, eu acho que não tem como a gente não falar da notícia que saiu. A notícia acabou de sair, saiu na manhã de hoje, a gente está gravando na segunda-feira, dia 6, e a notícia mais bombástica, que foi consequência de uma notícia que saiu semana passada, aconteceu finalmente, né? Então a gente teve aí um dominó de informações, onde na semana passada foi anunciado a saída, a aposentadoria de Kimi Raikkonen, finalmente aos seus 41 anos anunciou a sua aposentadoria na Alfa Romeo, e tudo estava indicando o inevitável, né? Tudo estava indicando que Valtteri Bottas sairia da Mercedes e iria assinar com a escuderia italiana, e hoje crava essa informação, que apesar de ter sido muito esperada, não deixa de ser uma informação impactante na dança das cadeiras da Fórmula 1. Então nós temos confirmado a saída de Kimi Raikkonen e a entrada de Valtteri Bottas para 2022, contrato assinado de vários anos, e eu queria começar o Podiumcast por essa notícia que aconteceu agora. Então, suas primeiras impressões a respeito desse assunto. Primeiro, né, a saída do Kimi, eu não sei se era algo tão esperado, assim, eu não sei, tipo, muita gente já estava cogitando. Eu já também achava que esse seria o último ano dele, mas não deixa de ser uma surpresa, né? Talvez, eu até me imaginei que talvez pelo contrato, até o ano que vem, talvez tivesse contrato mais um ano aí, daria para ele correr mais um ano. Mas não foi tão surpreendente, mas foi uma surpresa. Um piloto, eu até falei no vídeo que a gente fez sobre isso no YouTube, no Shorts que eu fiz, que é um piloto lendário, um piloto histórico da Fórmula 1, é campeão mundial em 2007, tem um legado enorme, atualmente o piloto que tem mais corridas na categoria, corre desde 2001, né, tá há 20 anos correndo na Fórmula 1, e é um dos grandes nomes dos últimos, do século XXI, digamos, para a Fórmula 1, né? Disputou com Schumacher disputou título com Montoya, disputou com Alonso, disputou com Hamilton, é um dos grandes nomes, mas ao mesmo tempo esse ano já estava mostrando que ele já não era o mesmo, eu estava achando muito apagado, e ainda mais teve agora, depois da notícia, ainda pegou com o coronavírus, não correu nesse último final de semana, né, aliado a alguma coisa a outra, não sei se vai correr no próximo, imagino eu que não, mas é um nome que vai fazer falta para o mundo da Fórmula 1. Sobre o Bottas, também, essa notícia veio já estava sendo ventilada faz alguns meses, né, da mudança dele para Alfa Romeo, e agora se confirmou, e acho que depois de muito tempo, o Bottas vai voltar a ser protagonista da sua própria história, né? Porque na Mercedes, obviamente, ele era um coadjuvante. E agora, mesmo não correndo uma equipe tão forte, vai voltar a ser o protagonista. A equipe vai estar completamente ao redor dele, em pau dele, ele vai aliar, que ele é um piloto experiente, vai trazer experiência, e eu acho que vai fazer muito bem também para a Alfa Romeo. A gente critica muito o Bottas aqui e tudo mais, mas ele é um piloto experiente, ele é um bom piloto,
E eu acho que tem todo mundo a ganhar. Eu não achei ruim essa mudança do Bottas, não. Pois é, e falando um pouquinho de Kimi Raikkonen da minha parte, eu acho que o tempo dele na Fórmula 1 já deu, eu já falo isso há algum tempo, não tem rendido, eu acho que, sei lá, nos últimos 3 anos ele não tem rendido nas suas corridas, mesmo na época de Ferrari não tem feito boas corridas. É um piloto que ama o esporte, se ele ama, tem condições de correr e as equipes querem ele, então eu acho que ele tem que ficar, mas a saída dele com certeza abre uma vaga interessante no mundo da Fórmula 1, porque, enfim, é um piloto já experiente, já tem vitórias, tem um título na carreira, é um currículo muito respeitado, ele também é famoso pelo jeito meio grosseiro, né? Tipo, até eu acho que até glamoriza um pouco a grosseria dele. Eu acho que ele podia ser um pouco mais respeitoso, mas aquela coisa de meio boca suja, fala o que fala, sabe? Uma coisa mais raiz, como alguns dizem. Não deixa de ser um personagem caricato da Fórmula 1, né? Ele tem as suas características mais caricatas e um bom piloto de grande currículo, muito habilidoso, principalmente quando era mais novo, tinha uma habilidade incrível, se consagrou com um título em 2007. Mas assim, eu acho que hoje ele já não está mais fazendo tanta falta. Na verdade, eu acho que ele está sobrando ali de uma certa forma, não tirando nenhum dos méritos que ele teve, principalmente quando ele voltou na época da Lotus, ganhando corrida, numa equipe mediana, fazendo um grande reinício ali por volta de 2011 e 2012. Mas eu acho que já deu tempo dele, vá curtir os seus filhos, vai curtir lá os carrinhos dele lá na Finlândia, vá curtir, vai beber bastante, que é uma coisa que ele gosta, e seja feliz, é isso aí sobre Kimi. Sobre Valtteri Bottas, eu acho que foi uma manobra normal e ao mesmo tempo estranha, né? Porque o Bottas, e parece que o Bottas está indo para Alfa Romeo também com um apoio do Toto Wolff, assim, o Toto Wolff que indicou e tudo mais, né? O que é estranho, porque o normal seria se ele indicar uma equipe da qual ele tem uma sociedade, talvez uma Aston Martin, uma Williams, né? Que trabalha aí com motor Mercedes, uma McLaren, já que o Ricardo não está indo tão bem. Mas o Bottas, com todo o know-how desde 2016, 17, 18, 19, 20, 21, com 5 anos de Mercedes, com certeza ele vai ser uma das peças-chave na Alfa Romeo e que vai trazer grandes informações para o carro. Se eles vão desenvolver é outra história. Eu já não acredito mais não acredito tanto mais assim, tipo, a experiência do piloto leva para lá uma melhoria do carro. Leva, fato. Mas, por exemplo, o Vettel foi para Aston Martin e não está indo tão bem assim quanto deveria estar indo. Então eu acho que fica muito limitado também aos recursos que as equipes conseguem ter. Não adianta nada você ter um know-how de 5 anos de uma equipe multicampeã se você não tem um budget para acompanhar isso daí. Porém, a Alfa Romeo tem, né? É uma equipe de fábrica, tem subsídio da Ferrari, então eu acho que pode fazer muito bem para ele. Não sei se vai ser o melhor ano do Bottas o ano que vem, mas eu tenho certeza que ele pode voltar a ser protagonista num momento que ele pode se reencontrar. Quem sabe ele pode voltar para uma equipe mais forte no futuro e, sei lá, vai saber o que o futuro os aguarda, né? Ninguém esperava, por exemplo, um título de Jenson Button até ele ter uma Brown GP na mão. Então, não acho que isso vai acontecer. Eu acho que Button é mais piloto que o Bottas, mas não é tão mais assim. Sabe assim, tipo, o Button é um bom piloto, conserva pneu, estava no momento certo, na hora certa e ganhou, sabe? Eu acho que isso talvez possa acontecer com o Bottas. Então eu acho que no final vai ser mais benéfico para a Alfa Romeo do que para o próprio Bottas. E me fala uma coisa, Jonas, sobre Bottas. Eu ia fazer uma pergunta ao contrário. Pode perguntar. Primeiro um comentário e depois uma pergunta. O comentário é: o Kimi Raikkonen vai se aposentar sendo o piloto mais vitorioso da história da Finlândia, né? Ele tem 21 vitórias e passou o Mika Hakkinen, quer dizer, 20, assim, o mais vitorioso em vitórias, por mais estranho que pareça. Porque o Mika ainda é bicampeão e o Kimi acabou sendo uma vez campeão. Então os dois dividem aí, talvez os dois, tem o Keck Rosberg também, que foi campeão, mas eu acho que o Kimi Raikkonen e o Mika Hakkinen são os dois maiores nomes da Finlândia no automobilismo. E então, obviamente tem o Bottas também, que também ganhou corrida da finlandês. Mas a pergunta é: você acredita que depois da última corrida desse ano, depois do GP de Abu Dhabi de 2021, a gente vai algum dia na vida ver o Kimi Raikkonen em uma corrida de Fórmula 1 novo? Cara, eu acho que sim, porque ele gosta, cara. Eu acho que ele vai estar assim, não tem aquele
Não tem aqueles Paddock Plus lá que o pessoal compra lá, aquele kit Gold. Eu acho que ele vai estar lá nas festas, cara. Eu acho que ele gosta da Fórmula 1, ele só não aparenta gostar. Porque não é possível que uma pessoa fique até os 41 anos de idade com título, com vitória, com dinheiro, sabe? A vida completa, digamos assim, sabe? E não ame o que faça, sabe? Ele gosta de correr. Eu acho que ele vai sim. Eu não acho que ele vai estar em todas as corridas. Mas eu acho que ele vai estar sim. Acho que, sei lá, eventualmente uma corrida que aconteça perto do país dele ali, ou sei lá, quero curtir umas férias lá com a minha família. Pega lá e vai, sabe? Eu acho que a gente vê o Kimi Raikkonen sim, eventualmente numa corrida ou outra. Isso se é que ele vai parar de correr. Capaz de ele entrar numa WEC da vida e seguir carreira lá. Agora que tá tendo tanto hipercarro na WEC, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você espera, assim, claro que a título de previsão, o que você espera de Valtteri Bottas na Alfa Romeo? Eu espero que ele vai ser mais constante do que os pilotos que estão lá agora, que são o Kimi e o Giovinazzi. Como o regulamento também ano que vem vai mudar, eu acho que vai igualar um pouco as equipes, né? Não muito, mas um pouco. Então eu espero ele marcando pontos com frequência, assim, vai ter umas disputas legais ali atrás. Eu acho que ele vai ser um pouco mais regular do que os pilotos que estão lá agora. Eu acho que o Kimi, pra mim, tá desmotivado pra caramba, e o Giovinazzi é, tipo, ok, sabe? Bem ok, assim, no máximo ok que você pode definir alguém. Então eu acho que ele, como vai estar mudando, e ele vai querer muito se provar nesse próximo ano, sabe? Então ele vai vir com muita vontade. Então é isso que eu acredito. Eu acredito que ele deve estar regularmente nos pontos, o máximo que a equipe pode o levar a isso, né? Mas eu acho que não é muito mais que isso, não. Um pódio, alguma coisa assim, vai ser aquelas coisas bem especial, tipo o Gasly no ano passado, sabe? Vai ser aquela situação perfeita que é muito difícil de acontecer. Mas eu acho o máximo é isso. Deve chegar ali no campeonato de piloto, sei lá, em 20, em 13º, 14º, por aí, sabe? Isso, viu? Eu acho que ele não vai ter carro para tudo isso, não. Eu acho que ele vai ser um bom piloto que vai trazer algumas informações legais, mas eu acho que ele vai conseguir desenvolver o carro na segunda metade do campeonato, principalmente depois de Barcelona. Acho que ele vai ter o carro ali mais ou menos do jeito que tá, até porque ele não vai conhecer o carro até depois de sair, né? Eu acho que com os desenvolvimentos e se o orçamento assim permitir, eu acho que a Alfa Romeo tem uma chance de dar uma melhorada no decorrer do campeonato depois da Espanha, depois de Mônaco, mais ou menos, em 2022. E competindo talvez ali com Toro Rosso, AlphaTauri, né? Competindo com a AlphaTauri, dependendo de como tiver Aston Martin, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que eu espero, né? Eu acho que a gente vai ver um Bottas mais livre, não tão amarrado sob o guarda-chuva de um cara tão dominante, e assim ele vai ter mais leveza para poder conseguir aquelas coisas, sabe? Não vai ser tão mentalmente frustrante ou mentalmente tão agressivo para ele romper essa barreira e ser melhor que o companheiro de equipe. Então eu acho que ele vai ter mais liberdade, até porque como a equipe é menor, as cobranças são menores, então ele vai ter mais espaço para fazer aquilo que ele acha que é melhor, tal. E eu acho que ele vai ter uma voz muito ativa na Alfa Romeo por conta da experiência que ele tem na Mercedes, sabe? Assim, ele vai ter o melhor contato possível com as informações que tem lá, eu acho que ele vai ter. Então eu acho que vai ser mais ou menos por esse lado, né? Mas eu não espero que ele esteja sempre na zona de pontos. Eu acho que tem equipe muito boa na frente para ele conseguir superar isso. Só se a Alfa Romeo vier com um carro decente. Aí eu acredito, mas eu não acredito, de verdade. Eu meio que perdi os encantos com a Alfa Romeo nessa temporada. Mas, enfim, vamos ver o que aguarda, né? Valtteri Bottas de fato mudou. E bem, agora só falta, né? A gente até começou um pouquinho mais cedo essa gravação para ver se não aparecia nada no Twitter. Eu tô olhando aqui. Porque agora o inevitável provavelmente vai acontecer, né? George Russell confirmado, virtualmente confirmado na Mercedes, né? Não tem outro caminho. Não acredito que vai ser outro movimento a não ser sem ser esse. E se acontecer qualquer outra coisa, além de ser uma grande surpresa, para mim, repito, igual no último podcast, uma das maiores injustiças da Fórmula 1 dos últimos muitos tempos. Então, estamos aguardando, vamos esperar a notícia fatídica de George Russell na na Mercedes, e provavelmente Nick De Vries, campeão da Fórmula E, vai assumir o cargo da equipe inglesa. Bom, é isso, né? Dois comentários rapidinhos. Claro. O tanto de meme com outros pilotos da Mercedes que tá surgindo entre ontem e hoje, a partir de hoje, muito engraçado. Já anunciaram
o Gutierrez, que é piloto reserva, colocaram foto. O Van O Dorn, Grosjean, daquele esquema de que o Grosjean ele foi chamado para Mercedes fazer alguns testes, então ele vestiu o macão da Mercedes e tal. Colocaram até foto do Rubinho, sabe? Tipo, então é muito engraçado. Obviamente deve ser o Russell, né? eu Ou acho, o Ocon, eu acho que o Rubinho ia correr melhor que o Bottas, viu? eu também acho. Falaram até do Ocon, que o Ocon também é piloto do Toto Wolff, né? Então, falaram um monte de gente, mas obviamente deve ser o Russell. E só para fechar, você falou lá do Kimi, que o Kimi talvez volte, apareça. Eu duvido muito, viu, que o Kimi vai voltar a aparecer em qualquer grande prêmio, de verdade. Assim, ele até gosta, mas eu acho que ele gostava da Fórmula 1, mas do circo da Fórmula 1 eu não vejo o Kimi gostando muito, não, viu? Ah, se for do lado da festa, ele não gosta daqueles protocolos, as entrevistas, e vamos combinar, é meio chato mesmo, né? Uma hora cansa, sabe? Você termina a corrida no domingo, você dorme, acorda, na terça você já tem que se preocupar com a entrevista, com o patrocinador, a capa de revista, a entrevista obrigatória. Essa parte enche o saco, sabe? O piloto que gosta de ser piloto gosta de correr, não gosta de ficar dando entrevista, o piloto mesmo, né? Então, eu entendo que deve ser eu acho que ele nessa parte não vai, mas eu acho que ele vai estar lá dando troféuzinho no GP da não sei da onde, vai estar lá do lado do DJ... Do DJ Tiesto no GP da Holanda, sabe? Igual foi dessa vez. Eu acho que ele vai aparecer nesses daí, sabe? Como o bom vivan que ele sempre quis ser. Só pra fechar mesmo, o Hamilton fez mal post bonita sobre o Bottas, melhor companheiro de equipe que eu já tive e tal. Obviamente, né? Depois do Rosberg, a única coisa que o Hamilton queria era ter paz internamente da equipe e ele teve durante todos os 5 últimos anos. Ele teve o Alonso. Ele teve o Alonso, foi o pior companheiro de equipe da história dele. Depois ele teve o Button, que para uma equipe que estava de meio de pelotão, tanto faz, não fede nem cheira. Depois disso ele teve o Rosberg. Acho que deve ter sido, não sei se foi o pior companheiro de equipe dele, mas foi de fato o mais exigente. E o Bottas, que foi o melhor segundo piloto da vida, sabe? Assim, que ele poderia ter, lógico que foi. Exatamente, você vê o Rosberg e o Hamilton não se falam mais, assim. Tipo, os caras eram melhores amigos. Teve um vídeo esse final de semana que o Rosberg tava lá no grid, né? Que ele tá, eu não sei se ele tá pra Sky ou pra BBC lá na Inglaterra, pra algum canal, ou pra Sky Itália, se eu não me engano. E aí ele tava lá no grid e ele falou, cogitou, o Hamilton tá passando. E tipo assim, o Hamilton se abaixou pra não aparecer, sabe? Tipo assim, é triste a história dos dois, na realidade, né? A coisa toda foi que a briga deles foi tão séria que, tipo, não se fala mais. Enquanto isso, o Bottas não dava trabalho pro Hamilton. É isso que qualquer piloto da vida quer, né? Tendo uma equipe forte com outro piloto não dando nenhum trabalho. Tipo, e quando precisar. E ainda ganhando uma corridinha, assim, quando tipo, eu tava mal, sei lá o quê, ainda ganhava as corridinhas. Então pro Hamilton foi uma maravilha. Claro que foi. Isso aí não tenho dúvida. Até eu que sou mais besta. Até eu que sou trouxa. Ia querer um segundo piloto desse. Beleza, gente. Vamos lá. Vamos agora falar da corrida. GP de Zandvoort, na Holanda. Que festa bonita. Muita gente. Pessoal ali testado, vacinado. A onda laranja. Foi muito legal de ver isso daí. Um evento mesmo se tornando uma grande festa. É quase um renascimento dos públicos da Fórmula 1, uma audiência assim, tipo uma energia que até quem estava na televisão estava sentindo, foi realmente muito legal. Porém, a pista não é aquela pista que tem as melhores ultrapassagens, né? Eu quero falar um pouquinho da pista rapidinho, que é o comentário que eu percebi que todo mundo está comentando. Eu cheguei nessa conclusão sozinho antes dos outros falarem, para endossar, assim, não que eu tenha sido pioneiro, mas enfim, acho que a gente se alinha bem. A pista, ela deve ser uma delícia para os pilotos correrem, assim, tipo, dar aquela volta rápida, curva de alta, curva inclinada, e não sei o que, e cambalhota, e loop, e o caramba, um monte de coisa. Deve ter sido uma coisa muito legal, deve ser uma pista muito gostosa para você ir lá e dar umas voltas no talo, sabe, com o pé no chão. Mas para ultrapassar acaba sendo um pouco frustrante, né? E consequentemente para os espectadores não ver ultrapassagem acaba sendo um pouco frustrante também. E tivemos um qualifying que não teve grandes destaques assim, exceto, claro, o Q3, que a gente teve ali um Pierre Gasly muito incrível, correndo nível assim altíssimo, muito acima da média com que o carro que tem.
E o Max Verstappen, que, como eu falei, deu aquela voltaralha fantástica, que tudo bem que o Lewis Hamilton ficou só 38 milésimos atrás. Isso é tudo bem. Com um pequeno detalhe que eu só fui perceber depois, que eu fiquei sabendo depois. O Max Verstappen fez aquela volta sem abrir asa. Não sei por que também. Só fez a volta sem abrir asa. E ainda assim ficou na frente 38 milésimos. Olha o domínio que a Red Bull teve e sobrou de baseada, assim, de braçada para cima da Mercedes. E é com esse ponto que eu quero passar para o Jonas para comentarmos. Não, o interessante do treino também, do qualifying, foi que a volta do Hamilton foi igualzinha à primeira volta do Verstappen, se por algum motivo, é que ele tinha feito antes, né? Se por algum motivo o Verstappen não voltasse na pista pela segunda tentativa, os dois iam ficar ao mesmo tempo. Aí o Verstappen ia se manter, ia ser o pole de qualquer jeito, porque ele fez o tempo primeiro. O Verstappen melhorou a segunda volta dele em 39 milésimos. Isso, e o Hamilton ficou a 38. Ele ficou a 1 milésimo mais lento que a volta anterior do Verstappen. Exatamente. Então, foi assim. Apesar da Red Bull e ter essa coisa que o Verstappen não acionou a asa móvel, e a Red Bull realmente estava com domínio, eu achei até mais perto do que eu imaginava. Obviamente, com a asa móvel, eu não sei quanto o Verstappen ganharia. Talvez se fosse a diferença, chegasse a 2 décimos. Eu acho que uns 2 décimos. Mas mesmo assim, ainda a Mercedes, para mim, comparado no começo do final de semana, como foi na sexta, a Mercedes até acabou bem, assim, né? Até chegou bem no nível da Red Bull. Mas a Red Bull estava Deixa eu só dar um ponto. Deixa eu só trazer um ponto. Não é a Mercedes, é o Lewis Hamilton. É verdade, é o Hamilton, exatamente. Eu acho que não é a Mercedes, é o Hamilton. O Hamilton chegou muito próximo, porque é o Hamilton. Porque o Bottas fez uma puta volta boa, Ó, pra você ter uma ideia, o Q3 do Max Verstappen foi 1.8885. O Max Verstappen fez 1.9222, praticamente 410, 4 décimos, né? De diferença aí. E o Bottas fez uma puta volta boa, fez uma volta muito boa mesmo, de fato. É que não tinha como alcançar a Red Bull, e o Hamilton que achou ali um atalho que só ele acha, sabe? Nível Lewis Hamilton. Então eu falo assim, lógico, foi a Mercedes, tá correndo, tá? Eu não faria isso com uma Aston Martin, não faria. Mas foi o Hamilton. Deixo bem claro. É verdade. Concordo, foi o Hamilton. Eu acho que o Hamilton que achou ali aquele pentelhésimo a mais ali que conseguiu fazer ele chegar tão perto do Verstappen. Mas a superioridade da Red Bull é que o Pérez foi bem mal, né? Mas a superioridade do Verstappen e a inconsequência da Red Bull foi meio óbvio nesse final de semana. Tipo, o Verstappen só perderia, eu acho, por cagada dele mesmo, assim, porque não tinha como tirar, e desde o sábado, desde a sexta, já tava começando, ainda que teve a Ferrari ainda deu um engraçado em alguns dias aí, mas o Verstappen escondeu o jogo. Eu não sei se hoje em dia isso adianta mais. Isso é uma coisa que eu ia até falar com você, Marcão. E em vários treinos o Verstappen acabou ficando um pouco mais para trás, escondendo o jogo. Todo mundo sabe o jogo já. Eu acho que essa história de na sexta a gente talvez não esteja tão bem, para esconder o jogo para sábado arrebentar, já não vale mais nada na Fórmula 1, sabe? Então, eu acho que desde o começo do final de semana dá para ver que a Red Bull ia estar incrível e o Verstappen impecável. Eu acho que o blefe faz parte do jogo, sabe? Eu acho que a pessoa esconde o jogo, querendo ou não, aí a Ferrari que tá na frente força um pouquinho a mais, aí lá na corrida do México faz essa diferença, aí é um pistão a menos que estoura, a mais que estoura. Eu acho que faz parte do jogo, dar essa sambada, sabe? Porque você nunca sabe quando o outro tá jogando. É claro que comparar, sei lá, Red Bull e Mercedes com as outras equipes, esse jogo não vale. Mas eu acho que para um pelotão que começa da Ferrari / McLaren até a Alpine, eu acho que esse jogo vale muito. Eu acho que faz muita diferença na frente. Quando se tá nos pontos, realmente, a diferença é, tipo, pra que a Mercedes e a Red Bull vai esconder jogo para comparar com a Alpine? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. São dois níveis muito diferentes, mas eu acho que no meio do pelotão ainda vale um pouco. O que eu vi a respeito, assim, tipo, dessa questão do jogo e tudo mais, eu acho que vale sim, porque até na corrida teve um jogo, um blefe ali, né? Até abertamente falado pelo Hamilton. Acho que a gente vai comentar um pouco sobre isso na frente, mas que eu acho que faz parte. Acho que faz parte do jogo, sim. Acho que faz parte. E, bom, aqui da classificação, acho que eu não tenho muito mais o que falar, exceto
falar o seguinte, Sérgio Pérez tá ruim, hein? Ele, depois de Baku, ele só começou a cair. Eu acho que é um ponto que a gente tem que trazer aqui. Ele ficou na pista suja, circuito pequeno, não sei o que lá. Ele não tinha que estar com 1, 10, 15 e 30 nessa primeira volta, sabe? Ele tinha que estar aí pelo menos com pelo menos com o mesmo tempo lá ali do Gasly, sabe? 1,10,2, 1,10,3. Não me convenceu muito não, sabe? Essa coisa. Ele foi lá, 5 corridas, conseguiu, ganhou na quinta, fez 25 pontos, lindo, maravilhoso. Mas, cara, ele tá precisando melhorar. E assim, se por um acaso ele tá confortável achando que ele renovou o contrato pro ano que vem que vai ficar, não se esqueça que a Red Bull sempre lamina. Qualquer um que tá no meio do campeonato com contrato, não importa. Tipo, deve ter até cláusula lá. Tipo, se não render, vai ser chutado, beijo, tchau. Se eu fosse o Pérez, eu ficaria mais alerta, porque o contrato assinado na Red Bull não é garantia de que ele vai correr. Você não acha, não? Eu concordo, eu acho que ele tem que mostrar um pouco mais de serviço. De novo, a gente não sabe o quanto ele tá trazendo com a experiência dele de acerto e tal, e talvez isso ajude muito na renovação de contrato, mas só isso não é o suficiente. Eu acho que ele precisa, principalmente no sábado... Ele que tá fazendo um puta no campeonato. E aí, assim, acho que você tá dor de carro, tudo bem, vai pro simulador, faz o seu serviço aqui e deixa os pilotos dar resultado. Exatamente, porque assim, os domingos dele eu acho que são até que legais, são bons. Só que aí até fica parecendo, só que eles ficam parecendo melhor do que realmente são, porque no sábado ele tá indo mal. Então, tipo assim, ele com a Red Bull largar em 12º, nessa foi até pior, mas largar em 12º, é lógico que com a Red Bull, mesmo a pista igual essa que é mais travada, ele vai conseguir, e de repente tá num 5º lugar. Aí parece, caramba, ele conseguiu 7 ultrapassagens, mas ele ultrapassou 7. Ele não tinha que estar lá. Desses 7 carros que ele ultrapassou, desses 7 carros que ele ultrapassou, sei lá, 5 eram extremamente mais lentos que ele, 2 eram mais lentos. Então, tipo assim, não é uma dificuldade muito grande, sabe? Então, pra mim, o problema do Pérez tá sendo os sábados, que aí se ele começar a ficar em 4º, 3º, 5º, 6º, que seja, já melhora, porque aí vai capaz, ele consegue, sei lá, chegar num pódio, aí mesmo tendo que passar um outro, né, e com a tática legal, e aqui a Red Bull tem geralmente táticas legais, chegar num pódio, faz uma dobradinha, é isso que tá faltando. Pra mim, o Pérez tá dando muito, ele tá pecando muito no sábado. Exato, e assim, outra, ele é um cara que tem que estar brigando com o Bottas pelo título de construtores. Porque se continuar desse jeito, o Verstappen termina campeão e a Mercedes campeã de construtores. Não é isso que a Red Bull quer. A Red Bull precisa dos 2 títulos para se consagrar, enfim, não só pelo dinheiro, mas por tudo, sabe assim, a equipe que derrubou a maior dominante de todos os tempos e tal. Agora sim, a gente sabe que o Pérez é um bom piloto de corrida, que poupa pneu, ele teve uma parada a mais nessa corrida e terminou em 8º. E numa pista que praticamente só ele ultrapassou, ele achou uma chicane ali que só ele descobriu que tem como ultrapassar. Ninguém mais ultrapassou ali onde ele viu, só ele viu aquela ultrapassagem. E tava fazendo. Mas é aquilo, ele terminou em 8º. Tá, beleza, largou de último. Putz, se ele tivesse em 7º, se ele tivesse em 6º, se ele tivesse em 5º, ele passava o Gasly. Entendeu? Ele perdeu a oportunidade de ter um bom 4º lugar, ou até mesmo um 3º lugar, porque a Red Bull estava melhor que a Mercedes, por uma bobeira. E aí, sabe, 8º, passou mais gente, ganhou o troféu ultrapassagem da corrida. Ei, parabéns, 2 pontos. E aí? Sabe, 3 pontos. Não fez mais que obrigação, né? Até porque ele fez menos que obrigação, na realidade. Fez muito menos que obrigação. Ele fez assim, tipo, do mínimo o mínimo. Eu acho que foi isso que ele fez. Então eu acho que nem vale tanto a pena estender mais sobre o Pérez na corrida, que a gente vai falar, porque a gente já falou aqui. Mas o Pérez precisa acordar. Porque é aquilo, repito, contrato assinado na Red Bull não é garantia de que ele vai correr. Sabe? Não é. Na Red Bull tem o Kvyat foi chutado. Por muito menos o Gasly saiu, certo? Por muito menos o Gasly saiu. Tudo bem, ele tá tendo uma temporada melhor que o Gasly, concordo, está. Mas o Gasly não tinha o carro que o Pérez tem hoje. Ele não tinha. O Gasly tava com um carro igual o do Verstappen, né, entre aspas, só que em 2017, 2018, 2019, a Red Bull era a terceira força, sabe? E quem tava brilhando era o Max Verstappen. Então, por menos, entre aspas, saiu o Gasly e o Albon, sabe? É obrigação do Pérez correr melhor.
Obrigação. Tipo, aquilo que a gente metia bronca no Bottas, a gente tem que meter bronca no Pérez agora, se ele não melhorar. Eu acredito mais nele do que no Bottas, mas ele precisa dar resultado, senão não vai ficar, não. Se a Red Bull for realmente o melhor carro, ele tem que chegar no mínimo em terceiro no campeonato, até tem que passar o Bottas, porque assim, lógico, a Red Bull é o melhor carro, não tão distante assim da Mercedes, tem pista que aumenta um pouco, mas até tá equilibrado, né? A Red Bull pra mim é melhor, mas não é tão melhor como a Mercedes foi. Então, se a Red Bull não é tão melhor, aí vai do talento do piloto. O Hamilton é 1 milhão de vezes melhor do que o Pérez. Me desculpe, então vai disputar o Hamilton e o Verstappen, que também é melhor que o Pérez, e aí vai disputar o Pérez e o Bottas. Eu acho o Pérez melhor que o Bottas, então pra mim o mínimo que o Pérez tem que fazer até o final do ano é segurar esse terceiro lugar aí. Exatamente. Então ele tem que acordar. Tipo, a próxima pista é Monza, é uma pista relativamente fácil, não é uma pista que vai ter, não é novidade para ninguém, sabe assim? É uma pista que todo mundo conhece, com o carro que ele tem na mão, ele tem que no mínimo cumprir a obrigação. Assim, ele tem que terminar em quarto, no mínimo quarto, sabe assim? Exato. Quarto é assim, tipo, se 7 é a nota que passa, o quarto lugar para ele é a nota 6, sabe assim? Ele tira 7 ficando em terceiro. É basicamente isso. Então, assim, a gente espera um terceiro, mas se ele ficar em quarto, beleza, fez o ok ali, né? Então, vamos ver como vai ser nos próximos momentos, aí, as próximas coisas, mas o Pérez precisa acordar. Bom, vamos lá. Agora falando da corrida em si, né? A corrida não foi lá aquela coisa, mas eu acho legal a gente comentar. Eu não dei oportunidade para o Jonas falar sobre a pista, então agora na corrida eu vou deixar ele falar um pouquinho. Mas assim, eu quero começar, vamos pela ordem de chegada aqui, né? Então a gente teve o Max Verstappen, que literalmente dominou a corrida, ele quase fez lá, dominou todas as voltas, né? Mas a pista curta não lhe permite isso. Então a gente teve um Verstappen que dominou com tudo. Dominou com pneu macio, com pneu médio, com pneu duro, com pneu de trator, com pneu furado, sem pneu, de skate, de bicicleta, de triciclo. Dominou a pista, sabe? Com um carro incrivelmente dominante. Então colocou a melhor máquina com o melhor piloto para essa pista. Não que eu acho o Verstappen melhor piloto, o Verstappen foi o melhor piloto nessa corrida, isso é indiscutível. Então deu no que deu, né? Então tivemos aí um Verstappen dominante e um Hamilton que não desistiu, mas não deu, né? Então passo para você agora, Jonas. Do Verstappen eu super concordo. Ele foi o melhor piloto do final de semana, dominante, não errou. Foi sem erros em nenhum momento do final de semana, ele cometeu algum erro. E aí acabou ganhando por isso também. O Hamilton foi outro que não errou. Teve um final de semana sem erros, apesar de que na sexta, aí não foi erro dele, o carro deu um problema, ele até treinou um pouco menos. Obviamente não foi erro do Hamilton, foi problema no carro. Mas um final de semana também sem erros dele, só que com o Verstappen dominando, com a Red Bull melhor, fez o máximo que tinha que fazer, que era chegar em segundo. E é isso, como você falou, Verstappen nesse final de semana, acho que se estivesse correndo de tapete de nuvem voadora do Goku, ele teria ganhado essa corrida de qualquer jeito, sabe? Então, ele podia estar de bicicleta que ele ia estar na frente, cara. Exatamente. Podia ser a curva inclinada, 19 graus, a 90 graus, 45 graus, dar um looping, o carro correr de ponta cabeça, ter que entrar na praia, sair da água e tal. Ele ia ter ganhado a corrida sem problema, até um tchauzinho pro Aquaman. Ele teria ganhado a corrida. Tomado parar um café, igual o comercial lá do Mika Hakkinen um tempo atrás, não ia ter problema, ele ia ter ganhado essa corrida de qualquer jeito. Então, foi fantástico, assim. Tipo, é legal, você falou, apesar da pista e tal, mas eu aprecio ver um desempenho assim no piloto, sabe? E assim, a gente falou que não tinha como ele não ganhar, mas eu não achei que foi tão fácil, porque o Hamilton pressionou ele, tirando no finalzinho que o Hamilton parou de novo, a corrida quase inteira. O Hamilton tava ali a 3 segundos, ficava 1 segundo, aí 2, 3... Uma hora chegou a quase 4, mas de repente diminuiu de novo, quase perto de 1. Então, assim, os dois foram muito bem, os dois não erraram, e o Verstappen estava com equipamento melhor. Então foi legal isso, que o Verstappen fez uma corrida sem erros, e não foi fácil, assim, foi legal. E é legal ver esse lado também, né? Não é porque foi dominante, porque foi fácil, né? Ao longe disso, numa pista curta como essa, e tão peculiar, qualquer errinho ali era fatal. Então, assim, não é porque foi dominante... Aqui assim, tem área de escape, não tem muita área de escape. Não tem, aquele é um cartódromo. Aquele é praticamente um cartódromo. Então, um erro pode ser fatal mesmo. Um erro
grande, ele podia parar na brita e ficar lá empacado, sabe? Então tem esse lado também. Com brita quadrada, que pode agredir o pneu, sabe? Tem muita coisa que são influenciadas. Então, assim, foi dominante porque o Max Verstappen dominou. Ele dominou, falou assim, não, aqui você não vai vir, eu vou me esforçar para isso. Então ele se esforçou muito para isso. E Lewis Hamilton, que se esforçou muito, né? Eu achei ele muito reclamão nessa corrida, vou ser bem sincero, sabe? Assim, tentou de tudo, tal. Porém, eu acho que o pulo do gato da Red Bull, porque assim é aquilo, né? Fórmula 1 automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Ok, Max Verstappen dominou, mas é aquilo, eles não deram margem para o azar, igual aconteceu algumas coisas na Espanha, Bahrein, esse tipo de coisa. Porque é o seguinte, ele estava na frente, o Lewis parava, o Verstappen ia no encalço, falava assim, não, parou, eu vou parar, tipo, sondando o tempo todo, assim, ele ficou apesar do Verstappen estar na frente, é o Verstappen que estava seguindo o Hamilton e não o contrário. Então, o Hamilton parava, o Verstappen parava. E eu até ouvi, eu achei engraçado, o Grande Prêmio comentou, foi o seguinte, eles estavam fazendo tudo tão igual, que até mesmo se a estratégia do Hamilton fosse errada, eles iriam. Porque se fosse errado com errado, então ele não iria passar de qualquer forma. Então eles não deram margem. Tipo, puta, parou errado. Beleza, a única coisa que eles mudaram ali foi que no segundo pit stop, o Hamilton parou e colocou pneu médio e o Verstappen colocou pneu duro. Ali eu acho que foi um erro da estratégia da Mercedes. Mas ao mesmo tempo, eles tinham que tentar uma coisa diferente, porque eles já viram que em condições de igualdade de pneus e tal, não ia alcançar. Então eu falava, vamos tentar uma coisa diferente, mete um pneu mais chicletão aí, vamos ver se ele alcança. Alcançou, chegou a ficar bem próximo, mas mesmo assim não deu, né? Por diversos fatores. Então eu acho que a estratégia diferente da Mercedes em cima do Hamilton foi naquilo, tipo, ó, eu acho que foi assim, risco calculado. A gente sabe que não é a melhor estratégia, mas a gente tem que tentar alguma coisa diferente. Porque se for o voo de cruzeiro, a gente não alcança. E foi isso que foi para isso que foi feito, você não acha não? Eu achei que a última parada que você falou, pra mim, foi o pulo do gato à Red Bull, que colocou o pneu duro, como você falou, a Mercedes tinha que arriscar. Mas ali foi o pulo do gato à Red Bull, porque aí a Red Bull falou, acho que não para mais. E ao mesmo tempo, sabe que eu li uma entrevista, o Christian Horner falou que eles estavam realmente marcando o Hamilton, e eles pensaram até, se for preciso, a gente sacrifica a vitória, mas chega na frente do Hamilton. Por exemplo, se o Bottas conseguisse fazer o pneu dele durar mais, por algum motivo, e ele tivesse na posição de estar para ganhar, a Red Bull ia manter a tática de marcar o Hamilton, e aí chegasse lá Bottas, Verstappen e Hamilton. A tática era ganhar do Hamilton. A tática deles é ganhar do Hamilton, não ganhar a corrida. Acabou que deu certo e eles ganharam a corrida, mas a tática, como você falou, ia dar mais jogo. Aí a diferença pro Hamilton ia diminuir de qualquer jeito, e eu acho que ia passar de qualquer jeito o Hamilton, né? Mas o Verstappen ia passar o Hamilton, mas aí deu muito mais certo que passou e abriu uns pontinhos de distância, mas a tática deles era marcar o Hamilton. E já falando da Mercedes, ela tentou uma tática diferente, tentou a tática diferente de dois pilotos, e eu não acho que ela errou em nenhum momento, ela só não deu certo. Mas eu acho que não quer dizer que errou. Eu acho que eles tinham que tentar uma coisa diferente. Mas eu achei até estranho a segunda parada com 40 e algumas voltas. Deixa eu ver aqui com quantas voltas que o Verstappen parou. O Max Verstappen parou na volta 21 e parou na volta o Verstappen parou na volta 40, né? 40 de 77. Com 37 voltas faltando, mais o pneu carro mais leve e tal, tudo indicava que era o pneu médio. Mas é aquilo, o carro estava tão bem equilibrado que compensava eles fazerem com pneu duro e chegar lá na volta 63, 60 e ter mais pneu. Porque é aquilo, quem tinha que arriscar era a Mercedes. Então o médio na volta 39 realmente, né? Porém, se a Mercedes conseguisse passar o Verstappen, como a pista é difícil de ultrapassar, então ele conseguiria talvez segurar o carro, né? Como foi que ele conseguiu, né? Teve uma hora que ele desistiu e aí abriu, mas ele conseguiu ir com o carro até o final. Tanto é que ele fez volta mais rápida depois, enfim, foi todo um que aí. Mas ainda assim, tinha condição, mas eu acho que a tentativa tinha que ser da Mercedes, não era a Red Bull a preocupada era a Mercedes. Então não tinha jeito, se ficasse com o pneu duro não ia alcançar, porque ia estar igual. Basicamente foi isso. E falando de estratégia, me fala uma coisa, o que foi essa estratégia maluca aí que fizeram no volta de Bottas? O Bottas foi lá na volta 67, pôs o pneu macio e falaram para ele, o Bottas, assim, ó, você pôs o pneu macio com o tanque vazio, mas não faz volta mais rápida não, tá? Tipo, na moral, assim,
na amizade. Quebra essa aí, ó. Por quê? Não, porque é melhor pro equilíbrio. A gente detectou o problema do pneu que você avisou a 46 voltas atrás, mas que não aconteceu nada. Mas por garantia, vamos trocar, né? Pneu macio, novinho, ó, brilhando, com cera, bonitinho, mas dá a volta mais rápida não. Na moral, assim. Aí o Bottas simplesmente chegou e falou, tá. Aí foi lá e tentou fazer a volta mais rápida, mas o Hamilton foi lá e cravou, né? Me fala um pouco, o que foi isso? Eu acho que ali, eu acho que assim, isso foi a passagem dele para o Alfa Romeo, sabe? Eu falei assim, tá bom, cara, foda-se, vou fazer volta mais rápida, sabe assim, eu não quero mais ficar, você também não me quer mais, então pronto, ali foi o distrato foi ali, você não acha não? Eu acho que sim, mas eu não entendi também, porque a Mercedes, tipo, porque podia furar o pneu, sei lá o que, mas a diferença dele pro Gasly era tão grande que ele podia andar, fazer volta, sei lá, de 2 minutos, as últimas 3, 4 voltas, que o Gasly não passava, sabe? Então, assim, eu não entendi por quê trocar o pneu e falar assim, não, fica devagar na pista, sabe? Não faz sentido. E porque depois eles queriam trocar do Hamilton também, eu tava pensando em trocar do Hamilton. Até o Bottas reclamou, falando, então por que vocês me pararam? O pneu tava bom, tipo, não exatamente, tem porquê. então. Tá muito claro. Não faz sentido. Pra mim tava muito claro, se na penúltima volta o Hamilton não fizesse a volta mais rápida, acelera aí, finlandês, que você rouba esse ponto do Max. Mas não faz sentido, porque o Hamilton fez a volta mais rápida na última. Não faz sentido. Sabe assim, não existia a volta. Não existia uma volta 78. E o Hamilton tinha a volta mais rápida. O Bottas tirou a volta mais rápida, que era do Hamilton. Se o Bottas não tivesse parado, a volta mais rápida ia continuar do Hamilton. Porque a Red Bull ainda passou o Pérez para tentar fazer a volta mais rápida e o Pérez não conseguiu. Então, o Hamilton tinha a volta mais rápida. Então, não fazia sentido parar. Os dois podiam ficar dando um pouco mais devagar na pista. Eu tô brincando volta de 2 minutos, mas, sei lá, se os dois perdessem 1 segundo por volta, de verdade, ninguém ia passar os dois. Perdido pra perdido e meio, não ia mudar nada mesmo. Então ia ficar mais pra trás. Não fez sentido nenhum essa que a Mercedes falou. Então, tipo, vamos tocar seu pneu e você fica devagar na pista, não faz sentido. E ali, sei lá, que a Mercedes pensou que talvez ela levasse o Verstappen a um erro, a trocar também o pneu. Obviamente isso não ia acontecer, velho, como eu falei. E a Mercedes devia estar imaginando isso. O Verstappen estava marcando o Hamilton. O Bottas chegar em primeiro, segundo, terceiro, 18º, ficar empacado lá na chuva na Bélgica, não ia fazer diferença nenhuma pra Red Bull, sabe? Então, essa foi. Tipo assim, a troca da Mercedes não foi errada na corrida, mas isso eu não diria que foi um erro, mas foi incompreensível o que eles decidiram fazer. Não, pra mim foi assim, foi muito claro, tipo, ó, a gente vai colocar pra seguro aqui, mas nem a gente sabe muito bem o que a gente quer, sabe? Mas põe o pneu aí, vai que, né? Vai que de repente aparece uma bandeira vermelha, estica mais 5 voltas, não sei, vai que aparece um alienígena aí, não sei. Cara, pra mim é muito claro, finge que eu engano, finge que você engana que eu finge que acredito. Foi isso, sabe assim? O Bottas chegou e falou assim, tá bom, tá, você tá me enganando, tá bom, vamos lá, vai. Eu já tô com o Alfa Romeo assinado mesmo, foda-se. Peraí, Marcão, eu tô lendo aqui, eu achei o contrato da Mercedes com a Pirelli e tá dizendo que eles tinham que usar mais um pneu no contrato, entendeu? Como assim? Eu tô zoando, cara. Não, assim, tipo, não faz o menor sentido, tipo, aquela regra, né? É regra 36,2, parágrafo 3, inciso 2 do GP da Holanda, né? Para Valtteri Bottas é obrigatório utilizar os 3 compostos de pneu. Era capaz, se tivesse mais 2 voltas, ele colocava intermediário para continuar correndo. Sabe? Exatamente. Assim, por que intermediário? Tipo, ele vai lá, espeta intermediário e Bottas lá. Por quê? Por que você pôs intermediário se tá mal solzão? Falei, não, é porque a previsão tá dizendo que vai chover daqui 6 segundos. É isso, eu juro. Aí, tipo, é verdade esse bilhete, sabe? Foi basicamente isso. Não, isso foi incompreensível, não deu pra entender. Mas aí depois quando o Hamilton entrou, fez a volta mais rápida, 1,5 segundo mais rápido que a volta mais rápida do Bottas, e teve mais esse ponto aí. Tudo bem, esses pontinhos aí, do jeito que tá o campeonato agora, né, que a diferença tá entre 3 pontos e tal, tá fazendo uma baita diferença pro campeonato. Isso pode até definir o campeonato, mas... Sim. Colocar o Bottas e falar, não, toma um pneu novo e fica... O Bottas, eu acho que ele nem conseguiria não fazer a volta mais rápida, sabe? Se ele diminuir nem tanto, se ele quisesse. Sabe, tipo, você desconcentrar o piloto demais. É capaz de ele desconcentrar tanto, tão devagar, que roda bate, sabe? Ele roda na curva inclinada. Exatamente. Sim, então, não faz sentido. Essa Mercedes aí não fez uma coisa completamente nonsense aí. Não, bizarra. Bom, seguindo aí o grid, né? Tivemos aí
Em quarto, vamos falar do quarto até o 10º agora. Do quarto tivemos Pierre Gasly, quinto Charles Leclerc, sexto Fernando Alonso, sétimo Carlos Sainz, oitavo Sérgio Pérez, nono Esteban Ocon, 10º Lando Norris. Né? Valtteri Bottas, acho que a gente já falou bastante, né? Mas vamos lá, Pierre Gasly é aquilo, né? É uma puta corrida com um carro que não é para estar em quarto lugar, fez quarto lugar, mas a câmera nem sequer mostrou ele direito, porque ele estava tão atrás do Bottas e tão na frente dos demais que ele ficou sozinho. Então não teve disputa com ele, não teve nada, assim, tipo, ele pegou, largou, fez as mesmas, tipo assim, ele teve uma corrida tão impecável quanto o Max Verstappen, a diferença era o carro. E aí ele ficou lá, sabe assim, ficou, sei lá, uma volta atrás do Bottas, mas longe o suficiente, tipo, da frente do Leclerc, e é isso aí, sabe, é uma pena, porque ele fez uma boa corrida, mostra que ele teve uma excelente corrida com o carro que ele tem. O carro dele não é de quarto lugar. O carro dele, assim, em condições normais, é para talvez brigar com pontuação, sabe? Assim, arriscar um nono, um 18º, quando tá numa estratégia boa. Quarto lugar, não. Então, uma corrida muito boa que não foi mostrada, é uma pena. Charles Leclerc também, tanto Charles Leclerc quanto o Carlos Sainz. A Ferrari foi bem essa corrida. Algumas pessoas acharam que ela poderia ser melhor, mas eu acho que não tinha como ser melhor que isso. Quem destoou ali foi o Gasly. O Gasly que estava na frente, porque assim, em condições normais, o Leclerc era para estar em quarto e o Sainz está onde está, né? Mas aí, por conta disso, a Ferrari foi bem. O problema da Ferrari não é que a AlphaTauri foi boa, foi que o Gasly foi muito bom. E é isso que fez a diferença. Fernando Alonso em sexto correu pra caramba, eu acho que largou em oitavo, se eu não me engano. Terminou em sexto, fez 2 ultrapassagens, está correndo demais, está com o carro na mão certinho. O Sainz também, corrida legal. O Pérez, já falamos bastante dele, chegou em oitavo, ultrapassou bastante. Porém, não deveria ter largado dos boxes lá, porque trocou o Brasil e o mundo. Esteban Ocon em nono, eu acho que ele foi um pouco abaixo do normal. Eu acho que ele tinha que estar no mínimo ali acompanhando o Alonso, ainda mais numa pista dessa que não tem praticamente como ultrapassar, ele deixou ser ultrapassado. E Lando Norris em 10º, com uma McLaren que não estava boa esse ano, essa corrida a McLaren foi realmente muito ruim. E olha lá, o Lando Norris salvou um pontinho. Você, Jonas? Então, uma coisa que eu acho legal dessa corrida que eu achei legal, que eu acho que todo mundo correu no limite que o carro, por mais estranho que pareça essa frase, mas todo mundo correu o tanto quanto o carro deixou. Eu acho que um monte de gente foi, tipo, impecável do seu jeito. Eu acho que o Gasly foi impecável do jeito dele, o Leclerc foi impecável do jeito dele, e o Alonso foi impecável do jeito dele, assim como o Verstappen foi, o Hamilton foi, e eu diria até que o Bottas foi também. Eu acho que todo mundo chegou no limite do seu talento, e aí aliar o limite do carro, né? Eu acho que todos eles foram muito baixos. Então vamos falar, os 6 primeiros eu acho que correram o máximo que dava pra correr, entendeu? Eu acho que eles foram muito bem, todos os 6, assim, tipo, como você falou, o Gasly e o Leclerc, a gente mal viu na corrida inteira, eles fizeram a corrida segura, uma corrida sem problemas, e correram, como eu falei, correram até onde o carro alcançava. Talvez o Gasly correu um pouco a mais do que o carro, até bem a mais que o carro, e o Leclerc correu quanto o carro dava, e aí por isso que o Gasly chegou na frente e tal. Mas é bem isso. O Alonso não tinha para mim carro para chegar na frente de uma Ferrari, ainda conseguiu chegar, foi muito bem. No final fez várias ultrapassagens, inclusive no Sainz. Então eu achei que foi muito bem. Então todos esses 6 aí, para mim, foram assim, perfeitos na corrida dele. O Sainz eu acho que ficou um pouco abaixo, ele teve um acidente no sábado, e ele falou também que estava sem gripe nenhum, sem aderência nenhuma, mas ainda assim, salvou uns bons pontos para a Ferrari. O Pérez a gente já falou, era para estar mais à frente. O Ocon, como você disse, para mim foi até um pouco abaixo do que eu estava esperando, até fez ponto e tal. E a McLaren estava muito mal nesse final de semana. Mas esse resultado, eu acho que nossa treta entre a Alpine e a Aston Martin, eu acho que já rodei. Eu acho que não tem mais como a Aston Martin passar a Alpine, não. A Alpine tá bem melhor nesse momento. Eu acho que eu rodei nessa daí e perdi. mas é isso, eu acho que os 6 primeiros eles correram o máximo que dava pra correr. Então eles foram, como eu diria, pra mim eles correram impecavelmente. Nenhum deles, deixou menos do que deveria deixar. E aí depois pra baixo foi, um teve problema, o outro foi um pouco abaixo e tal. Mas eu acho que é bem isso. Sobre a nossa rixa Alpine e Aston Martin, eu acho que a Aston Martin acabou perdendo uma grande oportunidade de se dar bem na corrida de Spa, que eu acho que o carro seria melhor. Alta velocidade, algumas retas longas e tal. Eu acho que a Aston Martin tinha um pouco mais de chance. A Alpine, esse carro da Alpine, ele é mais focado para essas pistas mais
cartódromo, sabe? Então, uma Áustria, uma Zandvoort, um Mônaco, sabe assim, até mesmo San Marino, esse tipo de pista. Agora, a próxima vai ser Monza, né? E Monza é retona. Então, pode ser que a Aston Martin tenha algum relance, assim, até porque tem motor Mercedes, é melhor que o motor Renault, até por questão de confiabilidade e tudo mais. Mas sim, a Alpine está melhor. Hoje a dupla de pilotos da Alpine está muito mais concentrada, está muito mais centrada, muito mais sincronizada, é a palavra que eu queria dizer, do que o da Aston Martin. A Aston Martin eu tô vendo muito cada um correndo para si, sabe? Ah, Vettel legal, bacana, tal, só que rodou, Stroll decaiu, Stroll não sei o que aconteceu, começou a perder o rendimento, parece que voltou há 2 anos atrás, não sei, né? Enfim, falando dos últimos agora, a gente teve o Daniel Ricciardo, que tá mal, cara. Eu tô preocupado com o Ricciardo, cara. Logo, logo ele roda. Inclusive, eu não iria me surpreender se o Bottas fosse pra McLaren. Eu acho que o Bottas ia ser um puta piloto bom na McLaren, sabe? Não ia ser melhor que o Norris, mas assim, ele também ia ser segundo piloto de novo, né? Então acho que até por isso que ele foi para Alfa Romeo, se ele pudesse escolher. Mas o Ricciardo, cara, ele tá sendo dominado. Ele largou na frente do Norris e terminou atrás. E foi ultrapassado na pista. Não tá bom, não. Lance Stroll, Vettel, como eu falei, estão correndo muito individual. A pista não é para eles. O Vettel ainda deu uma rodada, quase batendo Bottas. Meu Deus do céu, aliás, quase Bottas bateu nele. Né? Ele desviou ali Olha, foi no reflexo ali, o reflexo do Bottas tá em dia, viu? Isso aí não dá pra negar, não. Giovinazzi, que também tá com o pé pra fora, né, da Alfa Romeo, não é nada garantido, tudo indica que ele vai sair mesmo. Tá com um pezinho pra fora, mas correu o que dava, enfim. E em 15º temos Robert Kubica, olha só que beleza, tivemos aí um polonês voltando. Eu gosto do Kubica, cara, eu tenho bastante simpatia, até principalmente por conta da época que ele correu na BMW, BMW Sauber que ele correu, né? Na época. Isso, BMW Sauber, ganhou corrida e tudo mais. Ou foi BMW Williams? Não, foi BMW Sauber. BMW Sauber, ele ganhou corrida lá no Canadá, foi super legal e tal. Eu lembro dessa corrida como se fosse ontem, assim, foi muito legal. Então eu tenho bastante simpatia. E ficou na frente das duas Williams, ficou na frente da Haas, ficou na frente de uma AlphaTauri. Tudo bem que ela não fechou, mas assim, um 15º para um cara que tem um braço e meio e que não corre há 1 ano e meio, puta merda, eu acho que ele fez uma ótima corrida. Uma corrida assim. Eu também acho que ele fez uma ótima corrida. Um decente, não é nem um decente com D maiúsculo, é um decente com todas as letras em maiúsculo, assim. Uma corrida muito boa, sabe? Ele fez o papel dele, ele ficou atrás do companheiro de equipe, sabe? Não tinha como ser melhor que isso com um cara com as condições que ele tem. Nicolas Latifi ficou na frente do George Russell. George Russell abandonou, faltando uma volta. O Mick Schumacher, enfim, Tsunoda abandonou e as Haas, enfim, o que acontece na Haas tem acontecido mais coisas fora da pista do que dentro da pista. A briga entre Schumacher e Mazepin tá cada vez pior. Não sei não. Eu acho que um sai e eu acho que não é o Mazepin. Enfim, você, Jonas. O que desses aí, eu acho que o que eu mais tenho para falar é do desempenho da McLaren, que foi bem mal, né? A gente falou um pouco do Norris. E aí a McLaren tá disputando o 3º lugar com a Ferrari. A Ferrari passou de vez a McLaren e abriu uma vantagem. E o problema tá sendo o problema tá sendo aí da McLaren é o Ricciardo, infelizmente. Eu adoro o Ricciardo, mas ele tá sendo problema. Porque enquanto a Ferrari, os pontos estão quase 50-50, deve estar tipo 51% hoje pro Leclerc, 49% pro Sainz, né? O Sainz até a última corrida estava na frente, agora o Leclerc passou de novo. Na McLaren a pontuação tá dividida tipo 70-30, sabe? Tipo, ou até menos, sabe? Tipo, pro Ricciardo. Então, se o Ricciardo não acordar, ele vai acabar sendo responsável pela McLaren perder o 3º lugar. Porque o Norris está fazendo um campeonato incrível. O Ricciardo tá com menos da metade dos pontos do Norris, sabe? É uma coisa muito discrepante, sabe? Exato. Não é um piloto, assim, não é como se você estivesse comparando, por exemplo, o Gasly e o Tsunoda, sabe? O Gasly tá com 66, o Tsunoda tá com 18. Tudo bem, mas o Tsunoda tá no primeiro ano, é um piloto muito novo, que subiu de uma maneira precoce, na minha opinião, embora ele tenha um talento. Agora o Ricciardo não, o Ricciardo é veterano do Norris. Pode então um piloto mais novo melhor que o outro piloto? Pode, mas não tô falando do Stroll, sabe? Eu não tô falando do Albon. Eu tô falando do Ricciardo. Ganhou corrida com folga. Piloto que desenvolveu muito, assim. É um piloto que quando começou eu tinha
aquela coisa de tipo, olha, esse cara é um futuro campeão no carro certo na hora certa. Tudo bem, pode não ser o momento dele, mas ele precisa melhorar. Ou trocar de equipe, se é que vai ter espaço para ele, né? Exato, eu acho que tem esse grande problema aí do Ricardo, mas eu não. Mas ao mesmo tempo, vamos ver. Eu ainda tenho esperança de que ele melhore. Agora dos outros pilotos. Aston Martin, pra mim não fez nada interessante. O Giovinazzi parece que no começo da corrida ele teve um furo e aí acabou indo lá pra trás, porque o treino dele foi muito bom, né? O qualifying estava em sétimo, cara. Acho que foi o melhor. A melhor exibição que eu vi ele fazer nesses anos que ele tá na Fórmula 1. Gostei. O Kubica, você já falou, também tem uma simpatia muito grande por ele. É uma grande pena o acidente que ele passou lá no Rally, que ele acabou perdendo sensibilidade em uma boa parte dos movimentos nos braços e tal. Mas, como você falou, ele fez a corrida, mais um dos caras, pra mim, que foram impecáveis esse final de semana. O cara chegou, descobriu que ia correr praticamente no dia, na sexta-feira, no treino. Ele não fez nem treino livre, cara. Ele fez um treino livre, eu acho. Então, chegou lá e ainda falou que, nossa, desde 2010 eu não tinha um carro que tinha minimamente condições de competir com alguém. E agradeceu muito a Alfa Romeo. É legal ver ele também tendo agradecendo assim e tal. Eu acho que ele não tem espaço para ele na Fórmula 1, mas eu gosto muito dele. As Williams, depois dos dois últimos milagres, das duas últimas corridas que marcaram um monte de ponto, voltaram a ser o que era. E sobre Mick Schumacher e Mazepin, realmente eu acho que a corda vai estourar do lado do Schumacher, mesmo ele estando certo. Porque o Mazepin, parece que o Mazepin não tá querendo só ganhar do Schumacher, que seria normal. Ele quer que o Schumacher exploda, sabe? Quer explodir o Schumacher no muro, assim, né? Exato, então, exato. Cara, tipo assim, ele já criou assim, tipo, o meu inimigo é Mick Schumacher, então não importa, ele vai fazer, sabe, vai começar com um jogo político e tal. Olha, eu não duvido uma manobra aí do Schumacher ir pra Alfa Romeo junto com o Bottas, viu? Não me surpreende. Pra mim seria o ideal, se a Ferrari conseguisse mexer esses pauzinhos aí, seria o ideal, e aí fala pra Haas assim, se vira e coloca outra pessoa aí que vai ser subordinado do Mazepin aí, porque eu não acho que o Mick Schumacher tá errado, eu acho que ele tá ficando muito bravo, ele falou, não tem como conversar com ele, eu acredito. Tudo que o Mick Schumacher tá falando, eu acredito em tudo que ele tá falando, e como eu falei, mano, parece que o Mazepin tá querendo matar o Schumacher, sabe? Tipo, não ganhar, porque você tem um rival, um competidor, e querer ganhar do cara, todo mundo ali tá querendo ganhar de todo mundo. O Mazepin também, né, mesmo sabendo que o carro não tem, ele queria ganhar do Verstappen, obviamente. Mas assim, querer ganhar é uma coisa, agora parece que ele tá querendo matar o outro cara, velho. Isso tá errado. E eu acho que tava querendo mesmo, porque... velho. Eu acho que tava querendo mesmo, porque nas primeiras voltas o Mazepin deu uma fechada no Schumacher ali de um jeito meio agressivo. Ele mudou de posição no meio da reta e meio que, assim, tipo, impediu a passagem do Schumacher que tava mais rápido, só que meio que quase prensou ele contra o muro. Não chegou a prensar, mas foi uma manobra meio perigosa, porque se o carro tivesse, sabe assim, coisa de centímetros na frente, ia ter um toque ali. Então foi meio... o Mazepin tá nesse nível mesmo, eu acho. Não é a primeira vez, né? Eu acho que já foi a terceira ou quarta vez que ele já fez isso nesse ano, né? Não, o negócio, o caldo tá grosso lá, o caldo não tá fácil, não. Eu acho que o Gunther Steiner tá se amaldiçoando o dia que ele mandou os dois embora, o Magnussen e o Grosjean, que os dois pelo menos até na Tikal, mas entre eles não dava trabalho nenhum, né? Eu acho que a Netflix tá pagando ele pra colocar mal piloto pra ter episódio. Pra ter audiência lá no... pra ter audiência. Faz sentido. Sabe assim, sabe aquele filme com alívio cômico? O Gunther Steiner e a Haas é o alívio cômico. É tipo assim, puto, a temporada tá meio fraca, tá bom, põe um especial de Natal com Gunther Steiner, Schumacher e Mazepin, sabe? Põe aquele episódio a lá musical e que a audiência volta, sabe? Eu acho que é isso que eles estão fazendo. Sabe? Assim, eu só tenho pena do Mick Schumacher, velho. Eu tenho pena do Mick Schumacher. O Mick Schumacher, eu tenho, velho. Tipo assim, tá lá na Fórmula 1 e tal, mas tipo, ele não tá numa situação agradável, de verdade. Tipo, pena assim, obviamente, né? Tipo, pena entre aspas, né? Nossa, como não estou dormindo à noite porque eu tô do Mick Schumacher. Não é isso. Mas eu gosto do Mick Schumacher, eu acho que ele, tipo, não é incrível tal, não, obviamente nem perto do pai, mas, tipo, ele tá tudo contra ele, sabe? Tipo assim, eu queria muito que ele conseguisse arranjar essa vaguinha na Alfa Romeo, pelo menos que, eu acho que ele ia ter primeiro, eu acho que ele ia ter um relacionamento muito melhor com Bottas do que tem com o Mazepin, que eu acho que ninguém consegue ter relacionamento com o Mazepin, e ele ia mostrar mais serviço, porque a Alfa Romeo é um pouquinho melhor ainda que a Haas, sabe? Então... dá pra mostrar um pouco de serviço, mas eu acho que, de verdade, eu não consigo ver, eu não vejo o Schumacher na Fórmula 1 nos próximos 2 anos, não consigo, talvez ano que vem,
no 2023 e só. Ele vai ter mais. Eu vejo hoje ele tendo uma carreira a nível de Giovinazzi, sabe assim? Ok, de vez em quando tem uns negócios e tal, vai aparecer uma oportunidade por causa do nome. Não que o Giovinazzi tenha um nome, mas enfim. Mas vai esticar até onde deu e é isso aí. Ele tá com a mesma síndrome do Bruno Senna. Porque se o Bruno Senna tivesse o Ayrton Senna, o Ayrton Senna tivesse morrido, e o Ayrton Senna tivesse envolvido, o Bruno Senna pra mim tinha durado muito mais na Fórmula 1. E aí o Mick Schumacher, eu acho que vai estar acontecendo a mesma coisa. Eu acho que se o Schumacher não tivesse acontecido o acidente com o esqui lá e ele tivesse envolvido, não que o Mick Schumacher já estaria na Ferrari, mas estaria com outra posição, outro status completamente diferente. E aí, pra mim, é a mesma coisa. Eu acho que, infelizmente, o Schumacher não tá em posições de ajudar o próprio filho, que é realmente uma tristeza. Bem, mas no nível de Fórmula 1, ele tem que demonstrar serviço. Tudo bem que a Haas não ajuda, né? Mas não sei, eu vejo ele numa classificação mediana, assim. Ele foi campeão da Fórmula 2, mas não foi aquele campeão da Fórmula 2, sabe? Ele foi mais campeão pela consistência do próprio resultado do que exatamente por ser dominante, porque ele não foi dominante na época. Que os outros que estavam muito na frente acabaram quebrando, enfim, acabaram escalonando muito e ele foi galgando, mas não foi um super campeão, não foi um campeão dominante como foi, por exemplo, Leclerc, como foi o Russell, não foi. Mas enfim, vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que ele não dura mais. Eu não acho que ele dura mais 3 temporadas, no máximo 2. Não acho que ele passa disso. Talvez não aguente a pressão da Fórmula 1 e saia, vai correr de outra coisa, enfim. Nesse momento eu também tô mais nessa. Eu confio nessa sua previsão aí. Uhum. Vamos lá, Jonas. Vamos adiante. Acho que já falamos da corrida, mas eu queria que você falasse assim bem rapidamente. O que você achou da corrida e o que você acha que ela deve continuar na Fórmula 1? Essa pista, você acha que ela tinha que estar? Ou você acha que talvez uma reforma? Enfim, dá uma análise geral rápida aí da pista de Zandvoort. Então, o pessoal reclamou que realmente a corrida não foi aquela corrida super agitada e tal, mas de verdade, pelo que os pilotos estavam falando durante a semana, eu achei que ia ser tipo o Sochi, que ia ter 0 ultrapassagens. Eu achei que ia ser uma tragédia, aquela corrida que você ia ficar realmente vendo os 20, né? Ia ficar vendo os 20 carrinhos um atrás do outro, mas eu até que gostei, cara. Tipo assim, depois de ter. Foi bom que me jogaram minha expectativa lá pra baixo, né? Então, como eu tava com expectativa 0, se a corrida foi tipo 4, pra mim já foi muito acima da expectativa que eu imaginava. Então, assim, eu acho que foi legal. Não foi incrível, mas foi legal. Eu manteria, pelo menos, sei lá, mais uns 2 aninhos aí. Vai que, sei lá, com os carros novos do ano que vem, os caras consigam dar um. E talvez, né, porque a previsão é de que a asa tivesse asa aberta desde o meio daquela curva inclinada, a última curva lá, né? Talvez isso ajude também a ter ultrapassagem lá no final da reta e tal. Então. Eu acho que talvez com o ano que vem, com os carros novos, efeito solo e escambau, talvez tenha um pouco mais de emoção aí, né? Então por tudo isso eu acho que dá pra manter. E outra, né, meu? O público foi animal, a corrida, tipo, a arquibancada, no começo lá tava mó bonito, todo mundo formando a bandeira do Holanda lá com as bandeirinhas, todo mundo de laranja. Foi muito legal, assim, nesse aspecto aí eu acho que foi uma das corridas mais bonitas. Tipo, eu vou dizer isso com um pouco de aspas, mas rivalizando assim com o clima que tem na Itália, assim, sabe? Quando tem o Grande Prêmio de Monza. Até no México também, que o México também tem uma parte festeira muito boa ali. Sim, exatamente. Eu achei muito legal. É claro que ganhou o Verstappen, né? Mas assim, tipo, teve o hino cantado, né? Por uma cantora local lá. No final teve a balada com o DJ Tiesto. E foi uma festa. Tipo, eu tava vendo aquilo e falei, eu queria estar lá no meio dessa balada, que eu não aguento mais ficar em casa, nessa pandemia dos infernos. Exato. Mas tem que ficar em casa, mas puta, mas que vontade de estar naquela balada ali, viu? Tava muito lindo ali. Por esses e outros motivos, eu acho que pelo menos assim, deixar pro ano que vem, mais um ano, não vejo problema. E outra, né? Tem tanta pista diferente, né? Não, e outra, tem tanta pista pior que essa, que falar que essa tem que sair. Falar que essa tem que sair como se essa fosse a pior pista do mundo. Eu acho que não tem que sair, não, mas a corrida não foi lá, essas coisas. Eu fiquei mais pela novidade do que pela emoção da pista. Mas assim, tem tanta pista ruim que tá correndo que não precisa, né? Acho que no calendário atual tem umas 5 pistas pra mim que eu tirava antes de tirar essa daí, entendeu? Então. Sim, com certeza. Então eu achei legal. Vou esperar o ano que vem, no final da corrida do ano que vem, depois do Grande Prêmio do ano que vem, me cobrem pra eu falar se ela
Porque eu acho que dá pra manter ainda. Eu acho que como novidade. E outra, né? Sempre, tipo assim, obviamente não é uma pista nova porque a Fórmula 1 correu lá. Mas nem eu, nem o Marcão, e eu acho que muita gente que escuta a gente não deve ter visto corrida lá. A última corrida em Zandvoort foi eu não me senti tão. 85. Exatamente, eu não me senti tão velho porque a última vez que teve corrida eu ainda não era nascido. Então, Exatamente, nem eu. o espírito se sentia um pouco jovem. Então, Então, pra gente, foi a primeira vez que a gente viu com o carro correndo lá. E é sempre legal ver carro correndo numa pista nova, né? Então, sim. eu vou deixar, como eu falei, eu acho que a nota, se a nota de 0 a 10, eu dou uns 4 e tá bom, 4, 4,5 ali, tá bom, assim, não vou dar muito mais que isso. E é pra recuperação, se fosse por mim. Eu dou nota 5 pela novidade, mas eu tô contigo nessa questão aí, nota 4, mas por ser novidade, 5, 5,5 ali, sendo aquele professor bonzinho. Beleza, boa. Então, vamos lá, agora já que demos as notas da corrida, né, vamos lá, agora é a tua vez, começa com você. Piloto do dia, roda presa e zebra do GP da Holanda. Vamos lá, piloto do dia pra você, Jonas. Tá, vamos falar do piloto do dia, pra mim... eu até tava pensando, o Gasly e tal, eu falei que um monte de gente foi impecável, mas ninguém foi mais que o Max Verstappen. Pra mim, o piloto do dia escolhido pelo público foi o Pérez, pra mim não foi nem um pouquinho, porque ele só passou a galera porque largou lá atrás, tava com um carro melhor, mas pra mim foi o Verstappen, impecável, sem erros, segurou o Hamilton, lógico que não segurou, o Hamilton não chegou a ponto, sei lá, de estar perto pra ultrapassar, mas manteve o Hamilton atrás dele, marcou o Hamilton. Então, pra mim, ele foi o piloto do dia. Esse outro final de semana foi uma das atuações mais consistentes que eu vi de um piloto em um bom tempo, assim. Pra mim também. Eu acho que o Max Verstappen não tem como ser outro. Eu até estranhei que o piloto do dia não tenha sido o Max Verstappen, porque os votos são sempre muito muito diretos pro Verstappen, né? O pessoal até brincava que antes era Driver Verstappen of the Day, né? Porque ele ganhava até quando não concluía a corrida. Então, eu achei estranho ele não ser o piloto do dia. Foi o Pérez, tudo bem, tal, ok, não concordo, mas ok. Mas assim, o domínio que ele teve, só faltou o Grand Chelem para ele completar e ser tão dominante quanto. E ainda assim, tipo, dominou, volta mais rápida sem asa. Não deu chance, o Hamilton não teve chance. Não é que o Hamilton não teve chance, o Verstappen não deu chance. Isso é bem diferente, né? Não foi por falta de não foi por falta de tentativa, não foi por falta de tentativa e nem por falta de tentativa forte da parte do Hamilton para alcançar. Que não deu, porque o Verstappen não deixou. Então, piloto do dia, Max Verstappen. Exato. Mas eu vou falar porque eu acho que ele era pro Pérez, aí eu vou fazer uma crítica a muito telespectador de Fórmula 1, mesmo sendo impopular, tem gente que assiste corrida pensando em ultrapassagem, só em ultrapassagem. Pô, legal ver ultrapassagem, mas corrida não é só isso. Eu acho que você deixar o Max Verstappen em segundo, porque o Pérez ultrapassou 7 carros que estavam 2 segundos mais lento que ele, velho, não faz sentido. O Verstappen não passou nenhum porque estava na frente, cara. Exatamente, pra mim, corrida não é só ultrapassagem, velho. A atuação do Verstappen foi sublime, velho, foi incrível, foi sem erros, né? Se ele fosse um personagem do Mortal Kombat, ele ia ser Flawless Victory, sabe? Então, tipo, pra mim isso vale muito mais do que o cara que largou. Tudo bem, teve que trocar a peça, tal, ele largou dos boxes e chegar em oitavo, pra mim conta muito menos do que o Verstappen ganhar a corrida. A minha única ressalva com o Pérez nessa corrida é que o cara fez 3 paradas, ele parou uma vez a mais e largou dos boxes. Porque ele estava em 18º, ele largou dos boxes, aí ele largou de pneu duro, viu que o pneu duro não ia engatar, ele parou antes de todo mundo, caiu para último de novo com pneu macio, se eu não me engano, e no meio da pista ele foi lá e colocou pneu médio. Então assim, a corrida do Pérez foi muito boa. Foi muito boa, de verdade mesmo. Agora falando um pouco, concluindo, o Pérez teve uma corrida realmente muito boa, que ele parou a mais, largou de bola. O fato ele não deveria estar lá. É só esse o ponto. Se ele tivesse, e se com uma parada a mais ele terminou na onde ele estava, imagina se ele tivesse largado em 5º, por exemplo. Ele estaria ganhando do Bottas, sabe? Ele estaria talvez colocando o suadouro no Hamilton, porque o carro da Red Bull era muito superior. Então é só por isso, é mais por essa questão mesmo. E concordo com você, não é ultrapassagem que faz e tal, mas enfim, não é todo mundo que acompanha com tanto afinco nos detalhes, então e é isso que acaba chamando a atenção, né? Ultrapassagem que acaba chamando a atenção.
Eu entendo por esse lado, mas quem assiste com regularidade sabe que não é só isso. Mas beleza, vamos pro roda presa. E como a pista é meio curta, né? Só concluindo, como a pista é meio curta, as ultrapassagens tendem a ser mais bonitas, né? Então, ultrapassagem naquela curva inclinada é legal, naquele S meio que, sabe assim, no forceps é legal de ver. Então, chama atenção, né? Dá uma chamada de atenção. Roda presa, Jonas. Pra mim, isso daí só concluído, é tipo, o cara tá perdendo de 5-1, só que esse 1 foi gol de bicicleta, sabe? Tipo, não... Exato. Exatamente. Que golaço! Falta só 6 pra chegar lá. Vamos lá, roda presa. Não. Roda presa, pra mim, foi a McLaren essa corrida. Eu acho que a McLaren... Fazia tempo que eu não via a McLaren tão mal. Acho que foi mal nível Deep Trend da época do Alonso. Assim, não, mentira, não foi tão mal assim. Mas a McLaren foi muito mal, não sei o que aconteceu. O carro se adaptou nem um pouco. O Lando Norris ainda conseguiu salvar um pontinho ali. E espero que isso não se repita, porque a McLaren estava numa crescente, estava indo muito bem. Apesar do Ricardo não estar indo tão bem quanto o Norris, mas eu fiquei bem decepcionado com o desempenho da McLaren nessa corrida. Uhum. Bom, minha roda presa vai para... Então, eu estava em dúvida entre Pérez e Vettel. Mas o Pérez, querendo ou não, tipo, não devia estar lá, tá, mas se recuperou, enfim. O Vettel rodou, assim, tipo, roda presa, sabe, assim, nossa, que barbeiro, sabe, caça a carta desse cara. Não é pra isso, mas tinha que eleger alguém. Como ninguém errou, e o único que errou foi o Vettel, então roda presa vai pro Vettel, rodou, quase causou um acidente, voltou, tá tudo certo, sabe, aquele roda presa pontual, sem muito o que dizer mesmo, só por isso. E a zebra? A zebra pra mim foi o Gasly, cara. Eu também penei pra pensar em um. Ele nem apareceu direito, mas ele chegar em quarto com a AlphaTauri foi pra mim um resultado muito, muito além do que uma AlphaTauri pode entregar. Então pra mim a zebra foi o Gasly. Legal. Bom, eu acho que sua zebra tem mais coerência do que a minha. Porque, enfim, eu acho que a zebra foi ver Robert Kubica correndo. Eu realmente não esperava ver Kubica correndo novamente, sabe? Eu esperava até o Hülkenberg, mas não esperava o Kubica mais. Então, pra mim, a zebra foi ver Robert Kubica correndo e correndo de maneira decente. Achei legal. Então, esses são os nossos piloto do dia, roda presa e zebra dessa análise. Agora eu passo para o Jonas para falar da classificação de pilotos e construtores. Vamos lá, já tô com as 2 tabelas abertas aqui. E de novo, falando até o final do ano, vai ser aquele saco de falar meio ponto, né? Mas é o que aconteceu e eu vou ter que falar meio ponto. Então, em primeiro, voltando ao primeiro lugar no campeonato, a gente tem o Max Verstappen, que está com 224 pontos e meio. Em segundo, tem o Hamilton com 221 pontos e meio. Então, a diferença entre os dois está em 3 pontos. Pelo menos fica fácil de calcular, né? Já que os dois estão com meio. Vai ter sprint race na próxima. Então, esses 3 pontos pode fazer diferença, viu? É, verdade. Em terceiro, agora, o Bottas acabou passando o Norris. O Bottas conseguiu alguns bons resultados nas últimas corridas, agora está com 123 pontos em terceiro. O Norris, que marcou acho que 1 ponto nas últimas 3 corridas, acabou indo para quarto com 114. Ainda assim, para mim, está fazendo um campeonato muito acima da média. Em quinto, o Pérez está com 108, esse aí precisa melhorar. Em sexto, o Charles Leclerc está com 92, ali de novo passou o Sainz. O Sainz tinha passado ele na última corrida, o Leclerc retomou essa posição, só que o Sainz está em sétimo logo atrás com 89,5 pontos. A diferença entre os dois tem 2,5 pontos, bem equilibrado a disputa na Ferrari. Em oitavo está o Gasly, uma posição soberba para mim, com a AlphaTauri com 66. Em nono, Ricardo com 56. Em décimo, Alonso com 46, também está indo muito bem. Ele também passou de novo o Ocon tinha passado ele com a vitória, agora o Alonso voltou a passar o Ocon é 11º com 44. E olha só, cara, o Ocon tem uma vitória, cara. Olha o nível do espanhol. Olha o nível. Exatamente. Em 12º tá o Vettel com 35, em 13º o Tsunoda com 18, 14º o Stroll também com 18, em 15º o Russell com 13, 16º o Latifi com 7, em 17º o Raikkonen com 2, 18º o Giovinazzi com 1, em 19º o Schumacher com 0, e em 20º o Mazepin também com 0. E agora a gente tem 21 pilotos que, teoricamente, poderiam ter pontuado nessa temporada com a entrada do Kubica, mas como ele não fez ponto, ele tá também com 0 ponto, e ele é o piloto número 21, né? O 21º no ranking de pilotos, na classificação de pilotos. E a classificação de construtores agora, a Mercedes se mantém em primeiro com 344 pontos e meio, e em segundo tá a Red Bull com 332 pontos e meio. Em terceiro tá a Ferrari com 181 pontos e meio. E em quarto a McLaren com 170. Olha como a Ferrari abriu.
Em quinto, a Alpine com 90. Em sexta, a AlphaTauri com 84. E isso muito por conta do Gasly, que tá essa disputa entre as duas ainda, porque se fosse o Tsunoda, a AlphaTauri estaria bem mais para trás. Em sétimo, a Aston Martin com 53, que eu acho que vai ficar nessa. Não sei se eles vão subir ou passar a AlphaTauri, acho muito difícil. E oitavo, a Williams com 20, que deve manter esses 20 até o final do ano, acho muito difícil também marcar ponto. Em nono, a Romeo com 3. E em décimo, a Ferrari com... Haas, motor Ferrari com 0. Eu acho que a Aston Martin vai brigar com a AlphaTauri, porque a Aston Martin ainda é mais equipe que a AlphaTauri. O problema, o ponto aí é que é o seguinte, o tesouro da AlphaTauri é o Gasly, que está correndo muito mais do que os outros dois pilotos da Aston Martin, mesmo um deles sendo o Sebastian Vettel. E eu acho que eles ainda não se entrosaram, cara. A Aston Martin não se entrosou ainda com os dois pilotos. Então, assim, o Gasly, ele é mais piloto que o Vettel e o Stroll juntos, sabe assim? Tipo, se numa escala de 0 a 1, por exemplo, o Gasly é um piloto, a soma de Vettel com o Stroll tá dando 0,8 pilotos, sabe? É alguma coisa nesse tipo. Porque o Tsunoda não dá pra contar, né? O Tsunoda tá sendo 0,1 aí nesse cálculo. Então eu acho que falta um pouco de entrosamento. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se bobear, não alcança não, tá? Porque o Gasly tá sempre ali nas pontuações. Bom, e agora vamos lá para nossa aposta, né? Antes da aposta, eu posso dar 3 fatos aqui, 3 stats, 3 estatísticas da corrida. Foi a 17ª vitória do Max Verstappen, ao todo, a 7ª nessa temporada. E ele agora é o piloto que mais venceu o GP sem nunca conquistar um título. A marca antes era do Stirling Moss, que tinha 16 vitórias, e ele não foi campeão, ele foi tetra vice-campeão da Fórmula 1 e não ganhou um título. Essa marca já foi um tempo do Nico Rosberg, que tinha, sei lá, mais de 20 vitórias e não tinha sido campeão. Mas ele foi campeão, e aí agora saiu desse ranking, e agora é o Max Verstappen, que eu acho também que não vai ficar muito tempo nesse ranking, eu imagino que ele vai ser campeão no futuro não tão distante. E o Grande Prêmio da Holanda, só para fechar, foi esse Grande Prêmio da Holanda, o Grande Prêmio da Holanda de 2021, foi a 75ª vez que um piloto venceu sua corrida em casa, e o Verstappen foi o 35º piloto diferente a conseguir esse feito, né? A gente pensa que o Hamilton ganhou um monte de vezes na Inglaterra, o Mansell... E o único piloto que ganhou em 2 países, porque ele tem dupla nacionalidade, que foi Bélgica semana passada, ganhou, entre aspas, e agora Holanda, né? E eu vou falar que ele ganhou as 3 corridas de casa dele. Bélgica, onde ele nasceu, Holanda, sua nacionalidade, e a de Mônaco, onde ele mora. Nossa, tá certo. E ele, deu pra ver lá, ele também completou 1000 voltas, né? Na liderança, né? 1000 voltas. Isso. Liderando uma corrida, foi bem legal isso daí também. Ele é o 19º piloto a conseguir 1000 voltas na liderança na história da Fórmula 1. Caraca, é uma marca para poucos mesmo. Sim. Uma marca para poucos. Tudo bem que tem mais corridas, aquela história toda, né? Mas ainda assim, não é qualquer um que lidera 1000 voltas numa Fórmula 1, sabe? Lembrando que a corrida tem 50 voltas, 60 voltas, e você não domina todas as voltas ao mesmo tempo, a não ser que você só faça grande lento. Se você pensar que se fosse circuito curto de 70 voltas, quer dizer que ele já liderou, tipo, sei lá, umas 9 corridas inteiras, sabe? Entendeu? Tipo, é bastante coisa. Tipo isso. Exato, é bastante. Beleza, então. Mais alguma? Não, só essas. O resto Maravilha. Eu acho que tem outras estatísticas, mas não são tão interessantes quanto essas. Tá certo, então. Então vamos para a aposta da Itália. Agora a gente tem aquela bagunça boa que a gente não sabe como que vai fazer, que a gente vai colocar, a gente vai falar como vai ser a classificação de sexta, o top 3 da corrida sprint e o top 3 da corrida normal. Então, pode começar, Jonas. Eu vou começar. Eu vou começar, eu vou fazer um comentário no meio, mas eu vou começar. Eu acho que quem larga em primeiro, quem vai ser o pole na sexta, no caso, para a corrida sprint, vai ser o Verstappen. O Verstappen ganha a corrida sprint com o Hamilton em segundo e o Pérez em terceiro. Só que aí o Verstappen vai trocar o equipamento porque já tá tudo vencido. Então na corrida normal eu não vejo o Verstappen ganhando. Aí eu acho que talvez eles vão apostar tudo no Pérez, que acabou trocando tudo nessa corrida. E eu vejo o Pérez ganhando, eu vou fazer uma aposta meio usada. Com o Hamilton em segundo, e aí o Verstappen vai ficar um pouco para trás. Aí eu vou colocar o Norris em terceiro. Cara, ousadíssimo, mais pelo Pérez do que pelo Norris, né? Sim, mas é porque eu acho que o Verstappen vai acabar trocando o equipamento dele, porque senão, eu acho que essa é a pista que ele tem que fazer isso, e aí deve chegar em quarto, é melhor trocar e terminar em quinto do que, sei lá, abandonar, né? E não marcar nada. Sim, e na Itália é uma pista que tem como ultrapassar e tal, então eu vejo, se eu fosse Red Bull, trocava nessa agora para manter o resto do campeonato mais
legal do que trocar, sei lá, sei lá, na Turquia, que é mais complicado, o tempo ninguém sabe como é que vai estar, na Rússia que ninguém passa ninguém, trocar no México que o motor já sofre pela altitude, sabe? Então eu acho que dessas que estão sobrando, se eu fosse trocar equipamento, se eu fosse o dono de equipe de Fórmula 1, chefe de equipe, eu trocava tudo que dá agora na Itália. Entendi. Troca tudo mais um pouco, larga dos boxes e, sei lá, chega em sexto. Exatamente. Essa ideia. Beleza, não tô levando isso em consideração, mas não tem como não levar, né? Tipo, se fosse um bolão, essa informação é bem importante. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que quem vai fazer a pole na sexta vai ser o Hamilton. Acho que o Hamilton vai largar na frente. Eu acho que eles vão estar com um carro. Eles têm um carro mais comprido, eles têm uma potência. É uma potência de um motor mais confiável do que o da Red Bull. Tem esse fato aí que você falou, sabe? Que você disse. Então eu acho que a pole vai ser a pole provisória, né? Eu acho que vai ser do Hamilton. Na sprint vai ser Hamilton, Verstappen e Bottas. E na corrida, aí eu vou levar em consideração essa troca de motor, porque o pessoal falou mesmo. Então eu acho que vai ser Hamilton, Bottas e Verstappen, com Pérez em quarto, porque o Pérez vai estar na frente, só que ele vai dar a posição pro Verstappen para alcançar. Eu acho que vai ser isso. Então a corrida vai terminar com domínio da Mercedes, com Hamilton, Bottas e Verstappen. Boa, é possível também. Beleza, eu acho que infelizmente não tem chance para a McLaren nessa, a não ser que aconteça coisas que aconteceram igual o ano passado. Aí, beleza. Mas em condições, eu acho que normais, a McLaren não tem essa. Numa pista que é tão comprida e rápida ao mesmo tempo, sabe? Corrida rápida e longa, né? Eu acho que não tem tanta chance. Se fosse uma pista mais apertada, com umas curvas um pouco mais, sabe assim, aquela curva de meio que de média, de alta, que a diferença do piloto faz ali, eu acho que sim, né? Mas eu não vejo isso na Itália, não. Beleza, então. E agora vamos encerrando o nosso podcast com a dica do dia. Fala aí, Jonas, qual é a dica do dia? A dica do dia que eu vou dar é de um passeio. Eu acho que aos poucos a gente está começando a ter uma luz no final do túnel aí, podendo fazer uns passeios. É um lugar que eu já fui algumas vezes, o Marcão também já foi. Eu acho que aí essa dica do dia é de nós dois, né, Marcão? Sim, que é um lugar muito legal. Muito bom. Que é o Cartódromo de Aldeia da Serra, que isso foi motivado pelo carinha rodando e parando na brita lá na corrida da Bélgica mostrada para o mundo. E aí é um lugar muito legal, ele fica próximo de São Paulo, em Aldeia da Serra. Você saindo de São Paulo, você pega Castelo Branco, anda acho que nem meia hora, e você chega lá na entrada de Jandira ali. É um lugar super legal, uma pista muito bonita, muito gostosa de correr. Tem uns karts muito legais, tem uns karts até um pouco mais potentes. Geralmente os karts de kartódromo eles são de 13 HP. Lá tem uns karts mais legais, mais rápidos, são 16 HP, que dá pra você pegar também. É super seguro lá. Eles têm umas regras de segurança muito rígidas, né? Que é uma pessoa que pergunta muito, porque vira e mexe, tem lugar aí que não respeita as regras, tem acidente de gente, né? O cabelo prendendo no kart e fazendo acidentes bem feios. Mas é super legal lá. Além disso, tem um barzinho muito legal, com comidinhas e tal, que dá pra você falar até um pouco a mais. Depois você correr, você vai recuperar, porque eu vou falar pra você, correr de kart precisa ter um vigor físico ali meio em dia, porque não é fácil. O bagulho é rápido e assim, o volante pesa, viu? Não é uma coisa assim, você vai lá e vai achar que vai brincar, não. Tipo assim, você vai e brinca, mas eu acho que você vai sair de lá normal, assim, tipo, é um negócio que cansa, sabe? Então, tipo, aí dá pra ir lá, sei lá, se quiser tomar uma cervejinha, você pode, já tomar uma Coca-Cola, comer um hambúrguer, dá pra você fazer tudo isso, e é bem legal, é muito divertido. Teve uma época que eu e o Marcão, a gente competiu num campeonato lá, a gente vai várias vezes, eu com os amigos nossos, então é super divertido e é um passeio que eu recomendo. E assim, eu acho que mesmo ainda nesse tempo um pouco de pandemia, como você vai correr, vai estar de capacete, balaclava e tudo mais, eu acho que e você respeita o distanciamento, que cada um tá no seu kart, eu acho que até um passeio que não é tão pesado para você ir nesses tempos de pandemia, né? Você tenta ficar mais no cantinho ali, não ficar muito dando sopa ali pro azar de ficar no meio de um monte de gente. Eu acho que dá para fazer o passeio sem maiores problemas. É verdade, não, é muito gostoso de ir e olha, cansa, correr de kart cansa. E eu digo uma coisa, quando você entra no kart,
Bicho, você se transforma, velho. Você pode ser o cara mais legal do mundo. Parece que quando você entra no kart, o bicho liga teu kart, aí você fala, eita porra, peraí, deixa eu. Você vira um bicho, mano. Você muda, você se transforma e fala, não, agora eu vou fazer o máximo que eu posso dominar o mundo. E você. É muito legal, é muito legal. Tipo, a chavinha que vira. É muito gostosa. Pô, saudade de correr de kart, cara. Nossa, É verdade, a pista da Aldeia de Serra é muito boa mesmo. Até lembrando aí, tipo, até em homenagem a Zandvoort, que é o cartódromo da Fórmula 1, uma dica de cartódromo para esse podcast que vai se encerrando. Vamos encerrando esse episódio que foi muito gostoso de falar, que trouxemos notícias, análises, previsões e sempre ao lado do meu amigo Jonas, que agradeço a participação e passo a palavra final para você. A palavra é sua, meu amigo. Eu que agradeço a todo mundo que está escutando a gente. Nossa audiência de pouquinho em pouquinho está aumentando. Estou muito feliz com isso e a gente vai continuar trazendo aqui nossa análise. Semana que vem tem mais, então fiquem ligados que além do Grande Prêmio da Itália, se pintar qualquer notícia aí durante a semana do Russell ou de alguma outra mudança na Fórmula 1, fique ligado no nosso Instagram e no YouTube que a gente vai falando sobre isso durante a semana. Exatamente. E vamos encerrando, como eu já disse, e muito obrigado aí por quem nos ouviu até agora. Então eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você que nos acompanhou até aqui, nos acompanha cada episódio. É sempre muito legal ver essa audiência crescendo, ver o pessoal comentando. Então, aquele lembretinho de sempre, né? Se você está nos ouvindo no YouTube, se inscreva, dê o like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, para a galera que gosta de Fórmula 1 e automobilismo. Se você está nos escutando em podcasts, então nós estamos em todos os agregadores de podcasts, os mais famosos, pelo menos, né? Então a gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim, Pocket Casts, enfim, é só procurar lá Podiumcast que você vai nos encontrar, clica lá no seguir e começa a ouvir toda a análise de corrida dia após dia, sempre que tiver uma nova corrida. Então dê força naquele nosso trampo que a firma agradece. Bom, gente, é isso aí, vamos encerrando o Podiumcast dessa semana. Até semana que vem, muito obrigado, um abraço e tchau!